Louvado seja Deus. Deus abençoe pelo hino, viu? Aliás, Deus abençoe o louvor, né, de forma geral. Sempre, né, mas hoje em especial. Tudo bem com os irmãos? Louvado seja Deus. Nós voltamos a trabalhar hoje, né? O fim de semana prolongado acabou. Não é, Wender? Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Louvado seja Deus. Romanos capítulo número 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu sempre peço para você ter paciência comigo. Nós vamos ler 12 versículos. O assunto é muito denso, mas a gente vai devagar e Jesus vai ajudar a gente. Vai nos abençoar e precisa me abençoar. Então nós vamos ler a partir do verso 1. Todo mundo achou? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Agora eu quero que você leia o verso 14 comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler mais uma vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Amados, como eu disse, o assunto é muito denso, mas é necessário nós falarmos um pouco dele hoje. Estamos no nosso 4º dia de encontro, ou reencontro, podemos dizer assim. E como eu tenho dito nos outros dias, eu não tenho dúvida nenhuma que o Espírito de Deus está trabalhando conosco. Eu fui procurado ontem, ali depois do culto,
pela Simone. Quem se lembra da Simone? Simone veio pela primeira vez em uma igreja adventista, igreja cristã também, pela primeira vez no sábado, e nós vamos começar a estudar a Bíblia a partir da semana que vem, e foi ela que pediu. E nós vamos, em nome de Jesus, batizá-la aqui. Já falei com o pastor Maurício, olha, só vai ter uma ovelha lá para cuidar, mais uma, né, para a glória de Deus. Então nós vamos louvando a Deus dessa forma. Mas, irmãos, Paulo está usando toda a sua capacidade intelectual. Paulo vai utilizar aqui tudo aquilo que ele recebeu de Deus e, por que não dizer, dos homens também. Porque Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel. Então, Paulo era um homem extremamente preparado. Era um homem que tinha uma capacidade incrível de ouvir, aprender e, principalmente, passar o conhecimento ou ensinamento que ele havia recebido. E é por esse motivo e por essa questão que Paulo vai usar a carta aos Romanos, que é tida como a maior carta ou o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento. Há alguns teólogos do nosso tempo, por exemplo, que afirmam que a carta aos Romanos, ela é a carta da centralidade, inclusive da nossa fé, porque aqui vai falar sobre a justificação da fé, vai falar que nós vivemos, ou melhor, vamos viver com Jesus mediante a fé, mediante a salvação alcançada pelos méritos de Cristo. É a carta aos Romanos que traz essa centralidade teológica para os nossos corações e principalmente a igreja. Estou dizendo isso aqui só para algum tipo de apontamento, para você entender o quanto essa carta é importante. É tão importante, para que você guarde no teu coração, por exemplo, que a carta aos Romanos, ela também é o assunto central de Martinho Lutero, é o assunto central de João Calvino, de Jacó Armínio. Os reformadores utilizam a carta aos Romanos, não aos romanos, né, mas a igreja que está em Roma, como a centralidade para sistematizar a reforma protestante, como nós conhecemos hoje. Mas vamos direto ao assunto, né, meus irmãos? Certo é que Paulo ele faz o seguinte aqui. A partir do capítulo 5, Paulo vai dar razão, vai dar vazão à ligação, à nossa ligação com a natureza carnal, com a natureza pecaminosa e também da igreja com Cristo. No capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer assim, que por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, todos pecaram. E porque todos pecaram, todos merecem morrer. Ganharam, receberam a morte, por causa do pecado de um, que é Adão. Mas também no capítulo 5, ele também diz, todavia, pela obediência de um também, Jesus Cristo nosso Senhor, a vida também entrou no mundo, a saber, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obediência de Jesus, a vida, não é essa vida que nós recebemos aqui, essa vida terrena, mas a vida no santuário, no celestial, na presença de Deus, a vida eterna, também entrou no mundo pela obediência de Cristo. De certa forma, irmãos, essa carta aqui, ela traz um bálsamo para o coração de Paulo. Vou dizer para você por quê. Porque Paulo é um homem como eu e como você, sujeito a todas as intempéries da vida, sujeito às tribulações, sujeito às angústias, sujeito às agrúrias da vida. E no capítulo 7, Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer a seguinte frase, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer coisas boas, eu quero obedecer a Deus. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Entretanto, o mal que eu não quero fazer, esse sim, eu estou a praticar. Invariavelmente,
eu quero praticar o bem, mas eu me pego fazendo aquilo que é mal. Eu faço aquilo que desagrada a Deus, inclusive aquilo que desagrada a mim mesmo. Tanto é que no final do capítulo 7, Paulo, como que se autoflagelando, ele diz a célebre frase: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo assim: olha, eu sou um homem miserável, eu não mereço ser quem eu sou, eu não mereço estar aonde eu estou, muito pelo contrário, eu mereço a morte de verdade, eu não mereço nada de bom da parte de Deus, eu sou o miserável. Aí ele começa o capítulo de número 8, e eu quero que você entenda, por favor, que Deus trabalha dessa forma, que o Espírito Santo trabalha dessa forma. Eu quero que você imagine ele terminando o capítulo 7, escrevendo, dizendo que é um miserável, mas ele começa o capítulo 8, que você leu comigo, dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Ele está dizendo que ele não merece. Ele está dizendo que ele quer fazer coisas boas, que ele quer fazer o que é bom, que ele quer praticar o bem, mas ainda assim tem algo dentro dele que por muitas vezes o impede de fazer aquilo que ele quer, pelo menos aquilo que é bom. Mas ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus agora. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que cabe a cada um de nós. Cabe ao homem, cada mulher, cabe ao homem, à criança, ao jovem, menos a criança, que a criança vai aprender com você e comigo, mas ao jovem, aceitar essa graça divina, que é estar na presença de Jesus Cristo, aceitar como seu Senhor e viver em novidade de vida. Mas muito bem, irmãos, tem uma coisa interessante. Na leitura que nós fizemos, nós vemos duas palavras se repetindo por muitas vezes. E eu disse para você que o assunto é denso, eu vou bem devagar para você acompanhar o raciocínio. Duas palavras se repetem por duas vezes, especificamente no livro de Romanos, no capítulo 8. É a palavra carne e a palavra espírito. Você vai ler diversas vezes Paulo repetindo essa palavra, carne e espírito. Paulo aqui está ensinando a seguinte questão, que existem duas formas de nós vivermos aqui nessa terra. Ou você vai viver na carne, ou você vai viver no espírito. Ou você vai viver dando vazão à vontade de Deus, sendo um instrumento na mão de Deus. Ou você vai viver dando vazão à carne, dando vazão à voz que você ouve lá no mundo. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Na teologia, nós estamos acostumados a ouvir algumas expressões que não são do nosso cotidiano. Vou citar um exemplo para você. Quando nós lemos a carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, é comum nós nos referirmos às cartas de Paulo na teologia como teologia paulina. Quem já ouviu essa expressão? Por favor, não me deixa sozinho, que senão eu fico com vergonha. Você já ouviu, né, irmão? Os irmãos também. Quando você lê, por exemplo, alguns escritos de Lucas, Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, nós nos referimos aos escritos de Lucas, a teologia lucana. Outro exemplo, quando nós nos referimos aos escritos de João, normalmente nós falamos que nós estamos lendo a teologia joanina, que são os escritos de João. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque esses homens, eles vão citar aqui qual é a ação da carne e qual é a ação do Espírito sobre nós. Vou citar um exemplo e vou devagar para você entender o que eu quero dizer. Na teologia lucana, nos escritos de Lucas, Lucas fala da ação do Espírito
na esfera da capacitação. Como assim, meu irmão? No Evangelho, não no Evangelho, mas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e verso de número 8, lá está escrito assim, ó: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins do mundo. Na teologia lucana de Lucas, Lucas fala da ação do Espírito na esfera da capacitação. Ele vai dizer que Deus vai enviar o seu Espírito sobre os homens, como realmente enviou, e vai capacitar esses homens para fazer coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Quando nós formos, e realmente fomos, capacitados por esse Espírito, nós seríamos pregadores do Evangelho. Nós cantaríamos com uma graça tão grande que corações seriam tocados. Nós levaríamos o Evangelho do reino até os confins da terra. Prova disso é que o derramamento do Espírito em Atos 2 faz o quê? Faz com que os homens sejam tomados em línguas repartidas como de fogo, e é controvérsia até o dia de hoje. No mesmo capítulo 2, nós vemos Pedro pregando e quase 3.000 almas se rendendo a Jesus. No capítulo 3, todos conhecem essa história. Nós vemos João indo até o templo na hora da oração, vendo um homem que estava ali, um pedinte, pedindo esmola. Ele olha para aquele homem e libera a célebre frase: não tenho prata e não tenho ouro, mas que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Lucas vai tratar da ação do Espírito na esfera da capacitação. Deus nos capacitando para fazer coisas que aos olhos humanos seriam impossíveis. Agora tem algo ainda mais formidável. Por quê? Porque João, na teologia joanina, João vai tratar da ação do Espírito na esfera da regeneração. Quem não conhece o capítulo 3 do livro do Evangelho de João? O que acontece no capítulo 3? Lá a Bíblia diz que há uma conversa entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos é um maioral, ele é um grande entre os fariseus. E a Bíblia diz que ele vai ter com Jesus pela noite. Alguns teólogos dizem que é porque ele queria fugir dos olhos da multidão. Outros vão dizer que ele estava querendo, na verdade, ir até Jesus, porque Jesus estava disponível a qualquer momento. Enfim, as duas versões são coerentes. Certo é que ele se encontra com Jesus, e quando ele olha para Jesus, ele diz assim: Rabi, verdadeiramente eu vejo que tu és um homem de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu faz, se não for Deus junto com ele, se não for um homem enviado por Deus. Jesus não dá muito assunto para ele, né? E Jesus olha para ele e diz assim: olha, aquele que não nascer de novo, ele não herdará o reino de Deus. Nicodemos não entende a conversa. E ele diz assim: olha, como pode um homem nascer de novo? Sendo já grande, dá para voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus diz para ele assim: não, porque aquele que nascer da carne é o quê? Carne. E aquele que nascer do Espírito é Espírito. Ele está dizendo o seguinte: quem é batizado nas águas aqui, por favor, só dá um toquinho com a mãozinha assim, não fica bravo comigo não. Você sabe o que Jesus está dizendo ali? Para você e para mim? Que quando você se batizou, você já sabe disso, mas vai escutar um pouquinho. Quando você escolheu se batizar, quando você escolheu entregar a sua vida para Jesus, tinha um homem, uma mulher lá, não tinha? Que gostava de bastante coisa que não prestava muito, não é? Gostava de muita coisa, tinha muitos vícios.
Alguns vieram com muitos, que demoraram anos para ser retirados, inclusive. Mas Jesus estava dizendo assim: olha, vai ter que morrer esse velho homem para nascer alguém que é novo aí. Essa velha criatura vai ter que morrer e vai ter que nascer alguém novo, uma nova criatura, uma nova pessoa, agora regenerada em Cristo Jesus. E eu fico pensando às vezes, que eu converso com muita gente, eu tenho certeza aqui que alguns conversam também. E eu tenho percebido nos últimos tempos, nos últimos momentos, muitos irmãos muito arredios, né? Muito irritados com as coisas, pessoas muito reativas, pessoas que não perdem a oportunidade de reagir, de rebater, de tomar uma atitude daquelas que tomavam antigamente, que não perde a oportunidade de usar o braço, de usar a língua, de usar a força da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Quando Cristo disse para esse homem, para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, ele estava dizendo para mim também, estava dizendo para a igreja: quando você toma uma decisão de nascer de novo nas águas, aquele velho homem, ele tem que morrer e tem que dar lugar para uma nova criatura regenerada em Jesus Cristo. É por isso que a teologia de João vai falar a respeito da ação do Espírito na esfera da regeneração. Aqueles que têm o Espírito de Deus, eles são renovados e regenerados por Jesus Cristo, pasmem, todos os dias, para a glória de Deus, todos os dias. Para você não perder o fio da meada, Lucas fala da ação do Espírito na esfera da capacitação. Deus nos capacitando, Deus nos fortalecendo, Deus todos os dias nos dando graça, Deus todos os dias nos fortalecendo, fazendo você levantar de manhã, fazendo você ler a Bíblia, fazendo você estudar a palavra, fazendo você cantar os louvores. É a ação do Espírito nos capacitando para viver nessa terra terrível. João vai dizer que o mesmo Espírito também nos regenera. O Cláudio precisa ser uma nova criatura. A Maria precisa ser uma nova criatura. O José precisa ser uma nova criatura. Nós precisamos ser novas criaturas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele é desses do reteté de Jesus, do Espírito Santo, que você deve conhecer muito bem o que estou falando. Eu estava conversando com esse irmão, e ele estava falando assim: irmão, eu fui na igreja ontem, e a igreja foi uma bênção, e a gente louvou, e o culto demorou 3h30. Eu falei: oxente, e nós louvamos, e nós cantamos, e nós ficamos tão felizes, e quando eu cheguei na igreja, eu senti a presença do Espírito Santo, e foi muito lindo. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, ele falou para mim: você não vai dizer nada não? Eu falei assim: eu estou tentando entender o que você está dizendo. Ele falou assim: por quê? Eu falei assim: você disse que você louvou a Deus quando você chegou lá. Ele falou: nós fomos assim, um evento, vi um pregador aqueles agitador de água, sabe, aquelas coisas. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, viu? Agitador de água, eu não sei. Mas quando nós fomos pelo caminho, a gente estava tão animado, e quando eu cheguei na igreja, uau! Aí eu continuei olhando para ele, ele falou: você não vai falar nada? Eu falei: não. Ele falou assim: por quê? Porque escuta bem o que eu vou te dizer, irmão. Você vai me chamar de um crente bem chato, você vai ficar com raiva de mim, você vai ficar 3 semanas sem atender a minha ligação. Mas escute bem o que eu vou te dizer, com essa eu não vou perder de jeito nenhum. Eu não chego na igreja para adorar. Eu não preciso chegar na igreja para ouvir as vozes do Espírito. Eu não preciso chegar na igreja para dobrar os joelhos para orar. Por quê? Porque eu ouço a voz do Espírito lá na minha casa, quando eu estou lendo a Bíblia e louvando a Deus. Eu sirvo a Deus e louvo a Deus pelo caminho. Quando a gente veio pelo caminho, não vemos louvando a Deus, meu irmão? A gente já vem louvando a Deus pelo caminho. Eu não preciso dobrar o meu joelho na igreja para falar com Deus, porque isso já tem que ser uma situação qualitativa de vida. Eu faço isso na minha casa, louvando a Deus. Por quê? Porque a minha casa e a minha vida é a extensão da igreja.
Aonde eu estou, aonde eu vou, eu não preciso dizer eu congrego lá, eu congrego aqui, porque eu sou representante de Jesus, aonde eu estiver. Por quê, meu irmão? Pelo simples fato de eu ter nascido de novo. Você nasceu de novo, você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um, você nasceu de novo. O Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te regenera, o Espírito Santo te fortalece. Nós não somos qualquer coisa. Então, quando eu saio de casa, eu já saio louvando, eu já saio adorando. Por quê, irmão? Ora, meu irmão, é óbvio, porque eu sou cristão. Eu vou falar um negócio aqui que me deu vontade também. Não fala não, irmão, vai dar problema. Vai dar problema mesmo, eu vou falar. Eu entrei no carro de um irmão esses dias, ele vai ver esse vídeo que eu vou mandar para ele. Eu entrei na carro do irmão. Irmão, você entra no carro dos outros para ficar olhando? Eu falei, não, eu tenho 2 olhos que é impossível não ver, só se arrancar. Aí eu estou vendo um bocado de CD assim, ó, no porta-luva do irmão. O carro estava quebrado, o porta-luva ainda denunciando ele. Aí eu comecei a fuçar, a gente tem uma certa intimidade, eu comecei a fuçar naquilo. Aí eu ouvi CD de Zeca Pagodinho, de Raça Negra, de não sei o quê. Eu falei, você está rindo? Você conhece alguém assim? Eu vou falar uma coisa com todo respeito, com todo amor, em nome de Jesus para você. Não entra dentro da cabeça do irmão, claro, não entra dentro da minha cabeça. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Não dá para adorar 2 tipos de deuses. Você vai amar um e vai aborrecer o outro. Paulo está tratando exatamente desse assunto aqui. Ele está dizendo aqui, olha, ou você vai andar no Espírito de Deus, ou você vai andar na carne. Ou você vai andar no Espírito de Deus, ou você vai passar parte do teu tempo ouvindo TikTok. Não dá para ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, a teologia vai falar desses homens que o Espírito vai nos capacitar. E o Espírito vai nos regenerar. Está claro isso para você? Só que na teologia paulina, Paulo vai tratar da mesma ação do Espírito, fazendo o que com você e comigo? Se você ler aí comigo o capítulo 8 ainda, lá no verso de número 18, se quiser ler, pode ler, mas eu vou falar para você. Ele está dizendo assim, olha, estou certo que a tribulação desse tempo presente não é nada comparada à glória que nos há de ser revelada. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você der ouvidos à ação do Espírito de Deus, se você ouvir Deus, se você seguir a Deus através do Espírito de Deus, toda essa tribulação que nós vivemos, e vivemos mesmo, não será nada comparado, aliás, não é nada comparado à glória que nos há de ser revelada naquele grande dia. Paulo vai falar da ação do Espírito na esfera da santificação. O Espírito nos regenera, o Espírito nos capacita e o Espírito nos santifica para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Em 2002, eu já ouvi essa história aí de algum jeito, mas eu conheço a verdadeira da boca de quem viveu. Não vou citar o nome dele, porque vai para o YouTube isso aí, isso dá um problema. Em 2002, você conheceu o Alex? Lembra do Carandiru? Lembra, né? Está ali um testemunho, depois você vai falar com ele essa conversa. Eu conheci e falei o nome do rapaz. Esquece. Vamos lá, meu irmão. Oh, Jesus amado, é só Deus para ter misericórdia. Vamos lá. Eu conheci um rapaz, um homem de Deus. Ele se converteu. Ele era maior do que eu, ele era grandão assim, ó. Um buta de um homem. Você sabe qual era a história dele? Eu quase falo de novo. Sabe qual é a história dele? Você lembra da chacina do Carandiru? Todo mundo aqui lembra, pelo menos os que têm acima de 40, 35. Ele estava preso no Carandiru naquela época.
Ele conta, ele tem marcas de bala no corpo. Ele contando para nós que ele jogava os corpos em cima dele para poder tentar sobreviver. Essa história é contada e recontada muito. Ele mostra as marcas de tiros que entraram e saíram pelas costas, no rosto, machucado. Ele tinha sim, ele era muito sisudo, ele sofreu demais. Passou 15 anos na cadeia. Mas depois que ele sai, ele se converte. Se torna um homem de Deus. Um homem de Deus, andava bonitinho. Não perdia um culto. Eu lembro que eu não era cristão ainda, eu ficava fazendo gracinha com ele. E o povo falou: Cláudio, fica brincando, tu não sabe, fica cutucando a onça com vara curta. Eu falo assim: não, rapaz, ele é crente, tu não é crente, ô fulano? Ele é, eu sou crente. Pelo menos até onde eu sei, eu sou. Eu fiquei com medo daquele dia. Mas eu convivi com ele 4 anos, ele me convidou para ir para a igreja. Aliás, ele foi uma das pessoas que me levaram à primeira igreja evangélica que eu entrei na vida. Um homem de Deus, eu estou falando para você que é um homem de Deus. Aí, eu lembro que eu vou para a igreja, a minha namorada que depois virou noiva, que hoje é esposa, também foi para a igreja. Aí você também foi para a igreja. Foi todo mundo bonitinho. E ele sumiu. Sumiu. E aí todo mundo perguntava: cadê o fulano? Cadê o fulano? Ninguém sabe. Passou uns 3 meses desaparecido, ele morava aqui em Jacareí. Aí um dia ele apareceu, irmãos, e o semblante dele já não era mais o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém aqui já, não precisa responder, mas você já passou algum período fora da igreja? E quem já passou um período fora da igreja sabe o tanto que isso é difícil, é ou não é? É difícil. Eu já passei 6 meses longe da igreja. E sabe o que me rendeu? Um cabelo pintado de louro. Você lembra, né? Vai aí para lá. E um brinco na orelha. 6 meses. Foi o suficiente. Foi o suficiente para desconstruir toda aquela graça, sabe, que a gente passa pregando, passa orando. É o suficiente. O diabo só precisa de uma oportunidade, irmãos. A gente passa a nossa vida dando mole, né? A gente passa a nossa vida dizendo assim: olha, hoje não, amanhã não, depois quem sabe, sábado que vem eu vou na igreja, 2 vezes por mês eu vou na igreja, de 100 em 100 eu vou na igreja. Satanás não, ele só quer uma oportunidade, só uma. Ele está esperando você assim, ó. Ele vai bater aqui e vai esperar você cair aqui. Eu fiquei 6 meses e deu bom. Ficou essa coisa que eu estou te falando aí. O Alex apareceu com o semblante caído. Aquela graça, sabe, aquela alegria. Sabe quando você olha para o irmão Zezinho? Irmão, eu estou falando para você, eu estou apaixonado por você, rapaz. Você é um rapaz bom. Um homem de Deus. Não é verdade? Quando a gente vê as irmãs louvando, a gente não vê uma graça. A gente vê a bênção, a presença do Espírito. É verdade. É verdade. Mas o Alex estava destruído, semblante caído, já não era mais a mesma pessoa. E nós fomos visitar o Alex sentou com a gente, conversou 4 horas. E sabe o que ele me disse? Ele disse o seguinte: irmão, eu caí, eu troquei Deus por uma noite de prazer. E pior do que isso, eu saí numa noite dessa, eu bebi, eu usei todo tipo de droga, eu destruí a minha vida de novo. E o pior não é isso. Eu conheci uma moça e passei uma noite com essa moça. E quando eu acordei de manhã, ela não estava mais perto de mim. Mas eu encontrei lá no espelho da minha casa, escrito de batom: adeus e bem-vindo ao mundo da AIDS. Eu nunca mais vi ele. Eu nunca mais vi. A gente nunca mais viu. Nunca mais, não sei. Mas esse é o maior exemplo que eu tenho na minha mente, no meu coração, do que é capaz de acontecer com alguém que larga a presença do Espírito e anda segundo a carne e vai pela vontade do mundo. Eu não sei o que aconteceu com ele.
Eu não sei o que aconteceu com a vida dele. E eu quero deixar bem claro também que eu não estou dizendo nada a respeito de alguém que tem algum tipo de problema com essa enfermidade. Entenda o que eu estou querendo dizer. Um homem que saiu da presença de Deus. Um homem que Deus havia regenerado, havia o capacitado. Ele pregava, ele falava do amor de Deus para as pessoas. É por isso que Paulo vai bater nessa tecla de maneira tão forte. Só que ele não para aí. Além de falar da ação do Espírito, Paulo faz menção da carne. Não é? Duas palavras que se repetem em capítulo 8 de Romanos. Aí Paulo vai falar no livro de Romanos da ação dessa carne de três maneiras. A primeira é a ação literal. É o judeu recebendo o corte, a criança recebendo um corte na sua genitária. Ele vai dizer lá em Romanos capítulo 2, no verso 28, vós que são judeus segundo a carne. Os irmãos conhecem bem a história. Toda criança, todo judeu, na sua genitária recebe um corte. É a marca que identifica um judeu. Então Paulo vai falar da ação da carne nessa esfera literal. A segunda forma que Paulo se refere à ação da carne é quando ele fala a respeito de Jesus. Romanos capítulo 1, verso 2. Ele diz assim, olha, Jesus Cristo, Filho de Deus, da descendência de Davi segundo a carne. Paulo está dizendo assim, que Jesus é filho de Deus, porque nasceu da virgem. Mas ele é da descendência de Davi segundo a carne, porque a profecia dizia que o Filho de Deus, o Redentor, nasceria da linhagem, da tribo de Judá e da descendência de Davi. Então ele está dizendo assim, olha, primeiro, que a ação da carne é literal, é a criança que recebe um corte na sua genitária. A segunda é a forma que Jesus nasceu na carne, sendo filho de Deus, da descendência de Davi. E a terceira que eu quero pregar com você aqui, quando Paulo fala de carne, especificamente no capítulo 8 de Romanos, ele está falando da carne no seguinte: algo que tem aqui dentro de você e de mim. Sabe aquela vontade de reagir? Sabe aquela vontade de xingar mesmo? Sabe aquela vontade de dizer assim, eu pego ele hoje. Sabe aquela vontade que você tem de assim, olha, de hoje não passa. Eu estou fazendo, estou aguentando, mas de hoje não passa. Paulo está falando que essa carne é algo que tem aqui dentro de nós. Algo que quer ser livre, quer se libertar, quer fazer tudo o que acha que está certo, sem nenhum tipo de lei, sem nenhum tipo de limite. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês, ou nós que andamos aqui dentro com esse desejo de fazer tudo que dá na cabeça, tudo que dá na telha, essa carne, ela só pode ser suprimida pelo poder do Espírito. Se vocês se afastarem do Espírito, essa carne vai encontrar lugar e ela não vai ter limites, porque o pecado não tem limite. E aqui eu quero fazer um apontamento para mim não cansar mais você. Eu estou dizendo a semana toda que a gente está vivendo dias difíceis, né? Estamos ou não estamos? Deus me livre. Nós estamos vivendo dias difíceis. Para pregar o evangelho não está fácil não, irmãos. Eu fui pregar em uma igreja das nossas, porque cabe fazer uma autocrítica. Eu estava aqui na plataforma. Aí eu não sei se o irmão viu algum vídeo, alguma coisa que eu falei na vida aí. Aí o irmão chegou para mim e falou assim, lá em São Paulo, falou assim, irmão, o que foi? Vai mais devagar hoje, porque a gente tem uma meia dúzia de irmãos visitando a igreja. Você sabe como é que é? Eu falei, é claro que eu sei, imagina, fica tranquilo.
Eu comecei pregando, e quando faz essas coisas comigo, eu já fico com o rabo preso, já fico doido, já fico agoniado. A minha esposa sabe quando eu estou agoniado, ela já busca água para mim, e já começa a fazer sinal para mim, acorda, se levanta, faz alguma coisa. E eu comecei a pregar devagarinho, igual eu falei aqui no sábado. Comecei a pregar devagarinho, 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 devagarinho. Daqui a pouco, irmão, não tem jeito. Tem um trem que entra aqui no coração da gente que... E eu comecei a falar sobre uma questão que está muito, Wender, muito em evidência hoje, muito em evidência, que é a graça barata. Alguém já ouviu falar dessa graça barata? Já ouviu falar da hipergraça? Já ouviu falar da teologia liberal? Você já ouviu essa coisa aí? Pois é, se não ouviu, vai chegar já já aqui. Que trata tudo como se fosse tudo normal, está tudo certo. E essa teologia liberal, ela é tão diabólica. Você sabe por quê? Porque, primeiro, ela nega a necessidade da lei de Deus. Então, o problema já começa aí. Ela nega a necessidade da lei de Deus. Segundo, ela nega a necessidade da santificação. Ela nega a necessidade do fruto do Espírito. Ela nega a necessidade que o cristão, ele recebe da parte de Deus frutos. Para produzir frutos, para quê? Para o crescimento da igreja, edificação da igreja, fortificação da igreja, para o anúncio do evangelho. Então ela nega a necessidade disso. E tem dois pregadores aí. Pai, irmão, não cito o nome não, vou citar sim, e o pastor Maurício depois que briga comigo. Escute só. Um deles chama-se Tiago Brunet. Alguém conhece Tiago Brunet? Pois é, ainda bem que eu não estou sozinho nesse trem. E o outro chama-se Dave Leonardo. Alguém conhece? Conhece, Wender? Depois vocês pesquisem. Tiago Brunet e Dave Leonardo. Tiago Brunet é um coach espiritual. O que ele ensina, irmão? Ensina que você pode ser vencedor usando a palavra de Deus e está tudo certo. Não precisa de espírito, precisa de igreja, precisa de nada, precisa de conversão, de nada. Você só vai lá, ouve palavras de autoajuda e está tudo certo. Mas por que você está citando o nome dessa turma? Por um motivo. Só por um motivo. Qual é? Um deles citou a seguinte frase, escuta só. Ele disse assim, irmão, olha, vem para cá, aceita Jesus. Jesus é igual a você. Jesus foi igualzinho você, sentiu as suas dores, sentiu as suas angústias. Se Jesus estivesse lá no Éden, ele comeria do fruto também. É para morrer um trem desse, não é não? Por quê, irmão? Porque isso é uma heresia descabida. E eu não posso, e nós não podemos ficar calados diante de um trem desse. Isso não é verdade. Jesus jamais seria coparticipante da entrada do pecado no mundo. Jesus desceu, se fez homem, parecido conosco, sentiu fome, sentiu sede, sentiu o efeito do pecado sobre o seu corpo, ponto. Mas ele era Deus, porque em tudo ele não pecou. Então, quando eu escuto essas coisas, se você quer saber mais, a plateia está cheia de jovem, está cheio mas está lotado, tem gente que paga ingresso para ver essa turma. E me perdoe, irmãos, por às vezes me exaltar um pouquinho. Mas eu tenho uma coisa, eu vou falar de mim, tá? Isso é meu. Não pega essas coisas que é meu, porque é meu, e o que é meu é meu. Eu acho que quando a gente se converte para fazer as coisas direito. A gente se converte para pregar o evangelho direito. Evangelho, irmão, mensagem, me perdoe, como ex-pastor pentecostal, eu vou ter que dizer isso para ti. Mensagem não é para agradar a plateia. A mensagem não é para agradar as pessoas, não é para fazer carinho no ego de ninguém. Mensagem é para trazer transformação. A mensagem precisa trazer mudança. A mensagem precisa trazer conversão de almas. A mensagem precisa mudar atitudes. A mensagem precisa nos atrair para perto de Deus. Não achar que a igreja é um ponto de entretenimento. Mensagem tem que mudar a nossa vida. E está tudo bem se você não concordar também. Nós somos cristãos em Jesus. Eu quero encerrar lendo a última frase aqui.
Escute, a Bíblia diz que toda ação ou atitude que eu faça na carne, eu me torno inimigo de Deus. Você leu comigo? Tudo que eu faço fora do Espírito, que eu faço naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, eu me torno inimigo da graça de Deus. É por isso que a gente tem tanto casal se separando na igreja. É por isso que eu atendo, em média, 15, 20 pessoas, casais, desgostosos com casamento. E, por favor, irmão, se você está sofrendo no teu casamento, deixa eu te dar um conselho de irmão, de amigo, de conselheiro da Novo Tempo também. Vou colocar a chancela aqui para ficar mais forte. Conversa com a tua esposa, conversa com o teu marido. Não entrega os pontos. Porque depois que acontece a ruptura, o sofrimento é muito grande. Não é que a igreja é não, eu não estou sendo não, eu estou dizendo para você no nome de Jesus, luta pelo teu casamento, luta pela tua família, pela tua casa. Quando nós pregamos o evangelho de Jesus, nós sabemos, eu vou repetir, Satanás não brinca, ele não perde tempo, está destruindo, está ceifando, está tirando a graça, a fé. Milhares de pessoas vão se perder. Quem, irmão? Não sei, eu não sou juiz. Mas em nome de Jesus, você abre e fecha em claro, você resolve. Vou ler o último trecho, quero que você leia comigo. Capítulo 8, eu vou ler e vou encerrar e nós vamos orar. Capítulo 8, verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem os potestades, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem altura, nem profundidade, nem a coisa alguma, nem outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada nos separa do amor de Deus. Então eu peço a você, em nome de Cristo Jesus, dá lugar ao Espírito de Deus. Essa carne que luta dentro de nós para fazer coisa que a gente não quer. Que luta dentro de nós para libertar alguma coisa que está aí dentro e você sabe que não vai dar muito certo. Lute contra ela. A nossa maior batalha, nós estudamos no trimestre passado, né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Vou convidar você para ficar de pé. Se você sentir de Deus, vir até aqui, eu quero orar com você. Por favor. Já estamos na metade do caminho, irmão, 50%, hein? Vamos lá, que só tem mais 4 dias para você me aguentar aqui. Eu quero fazer uma oração especial. Posso tomar a liberdade de fazer isso? Eu soube pela sua esposa que o Senhor vai operar amanhã. E nós, como igreja, nós queremos orar pelo Senhor. Viu? De maneira muito especial. Eu não lhe conhecia, mas já lhe conhecia. Porque, assim, notícia ruim corre e as boas também. Muita gente já havia falado de ti para mim. Irmão Zezinho, irmão Zezinho. E quando a gente ouve as pessoas falando a nosso respeito, né, pessoas que a gente não conhece, isso é muito bom, né? É muito bom. O Senhor é um homem de Deus. Nós queremos orar pelo Senhor. E peço à igreja também, não sei se pode falar, pode, o irmão vai estar amanhã fazendo uma cirurgia, né? A família sabe, a família vai acompanhá-lo. Acho que a igreja, né, já está ciente, mas eu peço a cada irmão aqui que talvez conheça ou não conheça o irmão Zezinho, que faça essa oração, pedindo para que Deus com certeza estará com ele, que os anjos do Senhor se acampem ao redor dele, ele possa muito em breve voltar para aquele piano aqui e a gente louvar Jesus daquele jeito que ele quer.
Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus em nossas vidas, porque o seu Espírito tem nos renovado a cada manhã. Senhor, eu quero sair daqui, nós queremos sair daqui com uma nova inspiração da tua parte. Eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser luz aonde há trevas. Nós queremos ser, meu Pai, como nós estamos aqui dizendo, nós seremos a igreja que vai levar a mensagem da última hora. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Não importa a quantidade de pessoas, eu sei que muitos aqui estão sendo tocados e alcançados pela tua graça. Oramos como igreja de maneira muito especial pelo nosso irmão Zezinho também, que vai passar por essa cirurgia amanhã. Que os seus anjos se acampem ao redor dele, da família dele. Que os médicos sejam conduzidos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Que os médicos sejam conduzidos pelo teu poder. Oramos, Senhor, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.